estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Sente-se, por favor, por gentileza. Aqui em 1 Reis 17, vamos ler, vamos começar do versículo 2, e nós vamos até o 16. Eu vou ler tudo, mas vou passando por partes. Depois disso, 1 Reis 17, 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade Sarepta de Sidom, fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Depois, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém. Ok. Primeiro o Senhor mandou que ele fosse para um riacho chamado Querite e disse para ele: ali você vai ter água para beber e eu vou mandar todos os dias pão e carne para você. E o Senhor ia usar urubus, corvos. Isso é uma palavra, esta palavra é para elevar o nível de confiança do povo ao Senhor. Deus espera que você tenha sempre no teu espírito a busca por restauração da sua confiança, mesmo após ter vivido alguma perda ou alguma decepção. Você sempre tem que trabalhar para elevar o seu nível de confiança. A oração: Senhor, restaura minha confiança, tem que ser contínua. Senhor, eu quero confiar cada vez mais no Senhor, porque é a base da confiança,
É confiando que você consegue dar passos de fé, assumir a postura que Deus espera, de atitude, de coragem, de posicionamento. É confiando. Então, quando você, quem tem criança, tem filho e já teve pequenininho, deve lembrar que você podia colocar aqui, ó, nessa muretinha, e falar, pula, que a criança, no colo do pai, ela pula. No colo da mãe, ela pula. Ela confia naquela pessoa. Então, você coloca a criança e diz, pula, ela pula. Pode ser mais alto, ela pula. Porque ela confia. Ela confia que o pai não vai deixá-la cair. Ela confia que a mãe não vai deixá-la cair. Então, Deus espera que a gente tenha essa confiança. A nossa confiança seja uma confiança infantil. Nós temos que ser adultos nas nossas atitudes. E Deus espera maturidade e crescimento de nós. Mas Deus espera que nós tenhamos uma confiança infantil. Como uma criança confia no pai, confia na mãe, Deus espera que você confie em Deus. Que eu confie em Deus. Então, isso aqui parece uma coisa sem sentido, uma esquisitice, uma coisa totalmente inusitada. Deus usar urubus com tantas aves, talvez, vamos falar da águia, né? Qualquer um de nós, bom, senhor vai usar uma ave para me levar alimentos, que use a águia, que use um pássaro de aparência mais agradável, porque um urubu come carne putrificada, podre, é chamado de os lixeiros da natureza. O senhor vai usar. Então, é a maneira de Deus trabalhar que nós aprendemos que são múltiplas. Deus tem várias formas de trabalhar. E às vezes, Deus, em determinadas situações, em fases, há tempos e fases na vida da gente, que Deus trabalha de uma determinada forma e que parece que é uma esquisitice danada. Que coisa esquisita é essa? Inusitada, diferente? Que maneira é essa? E você tem que confiar. Se você anda com Deus, você tem que sempre trabalhar para elevar o seu nível de confiança. E não fazer besteira. Porque muitas pessoas, quando Deus está trabalhando na vida delas de uma forma que elas acham estranho, elas fazem besteira. Elas recuam, elas desistem, elas saem da posição. Muitas pessoas deixam de viver o milagre, o poder de Deus, porque não olham com o olhar da fé, olham de forma carnal. E se o Elias fosse olhar isso aqui de forma carnal, claro, que esquisitice é essa. Que coisa mais esquisita. Mas Deus tem maneiras e maneiras de abençoar as pessoas. E quem já não passou uma fase da vida em que tinha que usar a água do riacho e esperar que um urubu lhe trouxesse carne e pão? Quem já não passou fases em que foi alimentado por um urubu? Que é aquela situação, a vitória vem de uma maneira que você diz assim, não, mas eu não quero. Desse jeito eu não quero. Eu não quero que seja assim. E Deus não está te perguntando se você quer ou não. Ele está dizendo, passe por esse processo. Quantas pessoas que jogam fora vitórias na vida delas, porque isso aqui era uma bênção. Todo dia ele tinha comida, ele tinha água ali, todo dia ele tinha comida, pão e carne, todo dia ele era suprido, as necessidades dele eram supridas, a todas as questões que ele necessitava ali, naquele momento, Deus estava suprindo, de uma forma estranha, inusitada, e a pessoa pode parar e dizer, não, mas assim eu não quero. Não, mas foi a maneira que Deus usou para abençoar a vida dele.
Deus usa de maneiras, de formas, às vezes, estranhas. Mas é para abençoar. E às vezes por parecer estranho, ou um orgulho, uma arrogância, uma dureza de coração, a falta de confiança, a falta de entendimento revelado, faz com que algumas pessoas joguem fora bênçãos na vida delas. O urubu era bênção na vida, foi bênção na vida do Elias por um bom tempo. Ah, mas eu não quero isso, eu não quero assim. Quantas vezes eu já vi Deus trabalhando para abençoar a vida da pessoa, e a pessoa diz, assim eu não quero. Não, filho, Deus não está perguntando se você quer. Ele está dizendo que Ele vai usar esse meio para te abençoar, e Ele quer que você aprenda. Ele quer que você aprenda. Se Deus está usando algo inusitado, estranho, causa estranheza, você olha e diz, ah, mas isso é muito estranho, isso não pode vir de Deus, não pode ser. E é. Ah, isso é muito estranho. Urubu vem trazer comida para mim. Ah, isso não pode ser de Deus. É. Deus falou, eu vou. Você toma água do riacho e fica em paz. A comida eu mando. Todo dia vai ter um entregador. Ele vai trazer para você. O entregador é o urubu. Por isso que quem anda com Deus tem que andar, quem anda com Deus tem que entender que o justo viverá da fé. Tem coisa que você não entende o que está acontecendo, você tem que entender a vontade de Deus para a sua vida. Você olha e fala, meu Deus, isso é muito estranho, que entregador é esse que o Senhor mandou na minha porta? Um urubu trazer comida para mim? Pois é, se você anda por fé, você simplesmente, bom, Deus está me abençoando. Se está vindo por um urubu, não importa, Ele está me abençoando. Às vezes a vitória chega assim. Deus manda para você. E você diz, ah, assim eu não quero. Isso é comum. A pessoa olha e diz, não, assim eu não quero. Ou isso não pode ser de Deus. Você tem que analisar. Você anda com Deus, você tem orado a Deus. E aquilo que você precisa está chegando de uma forma que não era o que você tinha idealizado. É um tempo. O Elias não foi alimentado para sempre pelos urubus. Quer dizer, era Deus usando o urubu. Ele não foi para sempre, mas foi por um tempo. Tem coisa que não vem na vida da gente para ficar, vem para nos ensinar, para elevar o nosso nível de confiança, para nos ensinar a confiar em Deus de uma forma superior, para te levar a manifestar a fé, a depender mais de Deus. E quem anda com Deus, em qualquer situação, se entende, não entende, confia nele. Amém? Depois o riacho secou. Ah, mas o senhor não me mandou para lá? Que eu ia tomar água daquele riacho, agora o riacho seca, que coisa é essa? Não foi Deus que me deu isso aqui, agora parece que então essa porta se fechou, é isso mesmo. Deus abre portas e chega o momento dele fechar, para te empurrar para outras coisas. É isso mesmo. Às vezes Deus abre uma porta para nós, mas ela é provisória, ela não é para ficar, é por um tempo só. Como aqui, ele foi alimentado, os entregadores foram urubus por um tempo. Foi a forma que Deus usou, depois venceu esse tempo. Agora também o riacho seca. Mas não foi de Deus isso? Foi, mas por um tempo. Por um tempo, às vezes Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida assim. Por um tempo, é assim, agora um outro tempo, uma outra situação. E não é porque uma porta se fechou, porque o riacho secou, que não foi Deus que abriu aquela porta, ou, de repente, foi o diabo que fechou. Não, foi Deus mesmo para te empurrar para uma outra coisa.
para coisas maiores, para mais vivência, mais experiência, mais conquistas, mais crescimento. Não, o riacho secou, mas não foi Deus que mandou ele para lá? Foi. Ele não falou que ele ia beber água daquele riacho? Ele falou que ele ia beber água daquele riacho. Agora o riacho secou. Secou para ele seguir em frente. E se o riacho seca, não significa fracasso. E não significa que não foi Deus que dirigiu a pessoa para seguir aquela direção. Significa que venceu aquele tempo. E se venceu, bola para frente, vou seguir para aquilo que Deus tem para mim, e Ele tem coisas mais e eu vou seguir. Isso é confiança. Deus espera que a gente confie. Em toda e qualquer situação. Nada na vida daquele que anda com Deus, nada acontece por acaso, as coisas, elas vêm sempre, elas acontecem com propósito. Aí, olha aqui, o riacho seca e Deus fala, vai imediatamente para Sidom, para Sarepta de Sidom. E uma viúva vai te alimentar. É uma coisa, você vê como é o trabalhar de Deus. Primeiro ele usa urubu, agora ele usa uma viúva. Se uma viúva hoje, ainda olhamos como alguém que talvez necessite de apoio, muito mais naquela época que era a época de seca. Muito mais. Olha, Deus vai usar alguém que não tinha nada para poder alimentar o profeta, mas aquilo era para acontecer um grande milagre. Aquilo era o crescimento e mais experiência para o profeta, e aquilo era a vitória chegando na porta daquela mulher. Mas olha como é que a vitória chega. Às vezes a vitória chega assim. A vitória chegou na porta dessa mulher, não pela ela materialmente ser ajudada, mas para ela ajudar. E é assim que a gente vence na vida. Situações chegam até nós, e como é que você vai vencer aquela situação? Recuando, encolhendo, se retraindo ou dando passos de fé? Dando passos de fé. A situação chegou até essa mulher para estimular a fé dela. Jesus falou, você encontra no Novo Testamento, ele falando para os religiosos, que nesse tempo aqui, em Israel, tinha muitas viúvas necessitadas. Mas o Senhor não mandou o profeta ir na casa de nenhuma daquelas viúvas. Por quê? Porque elas iam escorraçar o profeta de lá. Mas elas não eram, teoricamente, servas do Senhor? Teoricamente, sim. Tem gente que, teoricamente, ele é muita coisa. Mas na prática, nada. Teoricamente, é tudo. Na prática, não. Teoricamente, ele é de Deus. Teoricamente, ele tem fé. Teoricamente, ele está agradando a Deus. Tudo. Mas na prática, não. E para onde o Senhor mandou o profeta? Para Sidom. Para uma terra fora de Israel. Tendo tantas viúvas em Israel, como ele mesmo disse, ele mandou para Sidom. Por quê? Porque algumas pessoas, apesar de dizerem, proferirem uma fé, na prática, quando elas têm oportunidade de manifestar a fé, elas reagem muito mal. Elas retrocedem, elas se retraem, elas se intimidam e
e se entregam, se revoltam, dependendo do problema. O Deus dessa mulher não era o nosso Deus. Não era o Deus do Elias. Ela mesma falou: juro pelo teu Deus, que a tua serva não tem nada em casa. Nada. Ele chegou lá, a mulher que ia alimentá-lo não era uma mulher rica, era uma mulher que estava colhendo gravetos. Olha a condição que estava essa mulher. Aí, poderia tanto a fé do profeta ficar abatida, ele se abater, e dizer: ô senhor, mas essa viúva que está colhendo, procurando gravetos, é a que vai me alimentar? É essa criatura? Você vê como é que Deus trabalha nas coisas? Mas é essa criatura, senhor? Olha isso aqui, ó. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Esse era o espírito dessa mulher. Ele chega, ele encontra a mulher que era para ajudá-lo, colhendo gravetos. E Deus falou: vá, porque uma viúva vai te alimentar. Olha a maneira que Deus usa para abençoar a vida das pessoas. Formas totalmente diferentes. E você tem que estar atento no espírito para não fazer besteira. Para não desistir, recuar, porque às vezes Deus está usando meios totalmente diferentes para cuidar de você, para honrar você. E se você não tiver um espírito revelado, uma atenção, você faz besteira. Deus não está nisso, isso aí não é bênção, não é isso que eu esperava. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar: mas não era assim que eu esperava. Mas peraí, a vitória não está aí? Deus não está agindo na tua vida? Mas não quero assim. Mas nem tudo vem para ficar. Tem coisa que é um processo, é um tempo. Um tempo de corvo trazendo comida, um tempo de riacho, um riacho seca, um tempo com a viúva. Um tempo. Isso é para elevar seu nível de fé, seu nível de confiança, para te fazer experimentar o poder de Deus de várias maneiras e desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Está entendendo? Para que você desenvolva um relacionamento profundo com Deus. Para que você cresça. Na vida é assim. E se eu estou andando com Deus, eu tenho que aprender a entender todo o trabalhar de Deus na minha vida. E não vem para maldição, para destruição. Vem para me ensinar, para me abençoar. Os corvos, os urubus foram bênção na vida dele. A viúva foi bênção. O riacho foi bênção. Tudo foi bênção. Mas por um tempo. Depois, fim daquele tempo, vamos partir para seguir, vamos seguindo. Deus vai preparar outros meios de eu ser abençoado, outras formas. Deus vai continuar me abençoando. Ele usou daquela maneira por um tempo, usou daquela forma por um tempo, de outra forma por um tempo, e Ele vai me ensinando a confiar nele, e em cada situação eu sou abençoado, eu cresço a minha fé, eu elevo o meu nível de confiança, e por aí vai. Ele falou para ela: vai lá fazer para mim primeiro. Mas eu juro pelo o teu Deus, que eu não tenho nada. Eu tenho nada. O que eu tenho é um pouquinho de azeite de farinha, que eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho, para morrer. Esse é o espírito que estava nela. Mas você vê que esse homem veio e lançou um espírito de fé. Ele falou: não tenha medo. Não tenha medo.
vai e faz primeiro para mim, depois você faz alguma coisa para você e para o teu filho. Era a maneira dela ser abençoada. E o que Jesus falou? Que em Israel tinha gente numa situação igual a dela. Mas por causa da incredulidade que o Senhor sabia que havia nos corações, Ele mandou para a viúva de Sarepta, para abençoar a vida dela. E sabe o que isso significa? Que às vezes tem muita gente, isso aqui eu vou ilustrar direitinho, mostrar para você. Ó, a pessoa está na igreja há 500 anos. Ela ouve a palavra, ela sabe o que ela tem que fazer, só que quando é lançado o Espírito sobre ela, ela se intimida, ela acha que é besteira, ela não move mais a alma dela, não mexe mais com ela. Aí chega uma criatura que está 1 mês, 2 meses, 6 meses, não sei, ele pega o Espírito, ele manifesta a fé, ele deixa entrar dentro dele, ele acredita, ele não rejeita os urubus, ele não rejeita, ele não critica o riacho que secou, ele não critica a história de ir para a viúva, ele crê em cada palavra, deixa entrar, aí ele vence. Aí as viúvas de Jerusalém começa a dizer de Israel, mas por que foi lá para Sidom e não veio para cá? Aqui também está cheia de viúva, necessitada. Mas por que a vida do fulano mudou e a minha não muda? Por que aconteceu na vida dele e eu estou aqui há tanto tempo e não acontece na minha vida? Espírito, visão, fé, comprometimento, relacionamento, o que está dentro de você, como você recebe a palavra. Essa mulher, enquanto o Senhor Jesus deixou bem claro que as viúvas de Israel possivelmente iam escorraçar o profeta, ia dizer, ei, cai fora daqui, né? Mais ou menos assim, ô seu marmanjo, eu não tenho nem para mim, você vem bater na minha porta. Essa aqui ouviu, recebeu, foi lá, creu na palavra, não tenha medo, vai lá e faz para mim. Ela foi e fez, mesmo tendo filho, tendo família. Ela foi e fez. Levou primeiro para o homem de Deus, e a partir daquele dia a vida dela mudou. Ela que estava pronta para morrer, aquele passo de fé mudou a vida dela. O que muda a vida da gente? É quando você crê no que está sendo dito, o que o Senhor está falando, e você tem a coragem de dar o passo de fé. Tanto é que ele disse, não tenha medo, vai e faça primeiro para mim. Não tenha medo. Ela absorveu. E muitas pessoas não absorvem. Elas ficam questionando anos a fio, por que na minha vida não acontece? Por que na minha não acontece? É espírito, vai entender. Cada pessoa é pessoa, cada um recebe de um jeito. Uns você lança o espírito sobre ele, ele absorve. Outros ele critica, ele se vira contra você. Ele acha que não é bem assim. Ele continua mantendo os pensamentos dele. A vida dele é a mesma, não muda em nada. Outros não. É como essa mulher aqui, está pronta para morrer, mas foi lançado um espírito de vitória. Mas olha como foi lançado. Para ela pegar o pouquinho que ela tinha e fazer para um estranho. Olha como é que foi lançada a fé. Você vê que sempre, minha gente, para você realmente viver o poder de Deus, é você dando o seu passo de fé primeiro. A Bíblia diz, aproxime-se de Deus, o Senhor se aproxima de você. É exatamente assim. Você vê que a lei é essa, dai, e depois ser-vos-á dado. Primeiro você manifesta a fé, primeiro você dá, primeiro você investe, você acredita, você age a sua fé, depois você tem o retorno daquilo. Então primeiro ela deu passo de fé, tendo filho. Ela podia ter olhado aquilo com maus olhos, mas ela creu na palavra do homem de Deus, que representava o próprio Deus ali. E quando você crê na palavra do Senhor e não se intimida, Deus está falando, haja a tua fé. Mas eu não tenho. Aí tem os questionamentos. Eu não tenho. Como é que eu vou agir? E aí são desculpas várias. Eu vou dizer uma coisa para você. Toda pessoa que quando ela é instruída a agir a fé, ela te apresenta uma desculpa atrás da outra, ela está trocando, aquilo significa o seguinte, eu não estou disposto a fazer. Não,
mas sabe, eu não vou porque não dá, eu não faço isso porque, sabe, eu tenho isso, sabe, é que eu tenho esse problema. Quem quer, faz. Quem quer, toma atitude para o mal e para o bem. Para o bem e para o mal. A gente está cansado de saber. Quando uma pessoa quer fazer uma coisa, ela faz. Quando ela não quer, ela arruma uma desculpa. Ela pega a sacolinha de desculpa, procura uma e te dá. Quando uma pessoa não quer fazer, ela vai te apresentar 500 mil justificativas. Você pode ver que as pessoas, elas não têm tempo para aquilo que não interessa. Quando interessa, elas arrumam tempo. É difícil aquilo que não é o objeto de desejo, porque se for o objeto de desejo, elas arrumam força e disposição para fazer aquilo. Então, quando uma pessoa não quer fazer, ela vai te apresentar N desculpas. Mas quando uma pessoa entende, não, peraí, não tem justificativa, não tem desculpa, não tem conversa. Eu entendi a palavra, eu vou colocar em prática. Ela podia ter pensado, mais, eu só tenho isso. Ela podia ter começado os questionamentos, mas eu só tenho isso, é o que eu tenho, mas e agora? Ela ia morrer ela mesma já tinha dito, eu vou fazer e vou morrer. Quer dizer, eu vou morrer mesmo. Na cabeça, ali ela estava pronta para morrer. E quando foi lançada a fé, ela pegou. Não tenha medo, vai lá e faz primeiro para mim. Não arrumou, você não vê ela arrumando uma desculpa mais. Quer dizer, antes não era desculpa, ela tinha argumentado a situação dela. Você não vê ela arrumando desculpa. Você vê ela agora indo e fazendo. E quando ela fez aquele passo de fé, e essa de ir lá pegar o pouquinho que tem e dar o passo de fé, pode significar muita coisa na vida de uma pessoa, cada um que sabe. Sabe quando você está no limite do limite do limite em tudo, e você tem a disposição, a coragem, a determinação, a ousadia de agir? Então é a pessoa que está enferma, e aí ela não toma posse da palavra, e arruma milhões de desculpas para não tomar posse da palavra, para se esconder atrás daquela doença e se fazer de coitada, ou de coitado. Tem o que está com uma situação financeira, e ele quer esconder atrás da situação financeira para não dizimar e não ofertar. Tem o que mora longe da igreja e ele quer se esconder atrás da distância para justificar a falta de comprometimento dele com Deus. E é no limite, a pessoa está no limite, do limite, como dava essa mulher, é que Deus está estimulando. É nessa situação difícil que você tem que dar passos de fé. Porque é aí que Deus vai te honrar. É naquela situação difícil, é longe, eu estou endividado, eu vou dizimar e vou ofertar, porque é assim que eu vou vencer. Eu estou enfermo, eu vou nem que for na maca, mas eu vou buscar Deus. Eu vou buscar Deus. Quando a pessoa deixa esse espírito entrar, ela é abençoada. Eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que eu vou fazer um bolinho para mim, meu filho vai morrer. Não tenha medo, vai lá e faz primeiro para mim. Pois ela não teve, absorveu o espírito, foi lá, fez para o profeta, e a Bíblia diz que a partir daquele dia, acabou a miséria na casa daquela mulher. Ela, o profeta e a família, está escrito, a família, passaram aquele azeite, aquela farinha não acabou, eles passaram durante todo o período da crise, tinha comida dentro de casa, mais tarde o filho dela morreu, e o Senhor ressuscitou, quer dizer, tudo que era para destruição, se transformou na grande vitória, na mudança da vida dela. Ela foi abençoada. Ela foi abençoada. Mas por quê? Porque quando ela estava ali, no limite, no fundo do poço, sem saída, era o fim, foi lançado o Espírito sobre ela, ela pegou. Foi lançado o Espírito. Foi lançada a fé. A palavra do homem de Deus. Não tenha medo.
Vai, faça para mim, não tenha medo, manifesta a fé, não tenha medo, pode agir a tua fé, não tenha medo, dê passos de fé, não tenha medo, haja a tua fé, não arruma desculpa, haja a fé, não olha para os obstáculos, haja a sua fé, dê passos de fé. E quando ela deu, a vida dela mudou, e da família, você vê que dando um passo de fé, que foi ela, a família toda foi beneficiada. Quando dá um passo de fé, todo mundo é beneficiado, todo mundo é abençoado. E é isso que Deus espera que entre no teu espírito. Deus está esperando essa coragem. Não é que você fique aí apresentando, como muitas vezes eu vejo gente que está com problema. Porque eu tenho, não dá para eu fazer isso, por causa disso, por causa daquilo. Definitivamente Deus chega para a pessoa e diz, chega de ladainha. Não tenha medo, para de desculpas, dá passos de fé para eu te honrar. É em crise, essa mulher, ela deu um passo de fé ousadíssimo, numa situação praticamente terminal. Aquela situação que a pessoa está assim, não sabe para onde mais correr, não tem o que fazer, acabou. E naquela situação tão definida para o mal, ela dá um passo de fé ousado desse. A vida dela muda. Às vezes as pessoas esperam estar tudo bem para elas agirem a fé. Elas esperam estar tudo maravilhoso para elas agirem a fé, mas isso aí não tem, aí é natural. Qualquer um age quando está tudo bem. Quer dizer, nem todo mundo, mas a maioria está tudo bem, ele até age. Falar de Deus de forma eloquente e romântica, quando tudo está maravilhoso, não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma. Eu quero ver manifestar a fé quando tudo parece que está contra você e você continua dando passos de fé. Quando parece que terminou e você continua acreditando. Quando parece que não tem onde fazer, o que mais fazer e você continua crendo. Meu Deus, eu esperava receber aquele dinheiro e não entrou aquele dinheiro. Mas eu vou continuar dizimando e ofertando até morrer. Meu Deus, eu esperava que o resultado desse exame desse, que eu estava curado e eu não estou, mas eu vou continuar dando passos de fé, porque pela minha fé, o exame deu que eu estou doente, mas a minha fé diz que eu estou curado. Meu Deus, eu esperava aquela porta aberta, aquela situação lá mudada, agora não mudou, e agora que eu vou continuar manifestando a fé, indo à reunião e buscando a Deus, mais do que nunca. Eu vou continuar agindo a minha fé, eu vou dar passos ousados, porque Deus vai me honrar. É em situações tão difíceis assim, que Deus espera que você salte na fé, haja, tenha atitude mesmo de fé, para que Ele possa operar milagres maiores na tua vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração. Muito bem. Feche os seus olhos, ligue o seu pensamento no céu. Fale com Deus. Sem dúvida nenhuma, Deus está trabalhando por intermédio dessa palavra, Ele está te dizendo algo. Está respondendo. Às vezes eu vejo a pessoa tentando, ela quer entender tudo, ela quer entender. Eu vou dizer uma coisa para você. Muita coisa na vida da gente a gente não entende. Tem coisa assim que você tem que parar com isso. Tem coisa que a gente não entende. Não entende, e se você ficar procurando entender, você se perde. Porque você vai acabar racionalizando. Você vai acabar entrando
na carne e buscando explicações à base da carne. E você não anda pela carne, você anda pelo Espírito. Você anda no Espírito. Então, não adianta questionar e ficar, mas eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo aquilo. Tem coisa que a gente não entende. Tem coisa que a gente não entende. Tem coisas que acontecem na vida da gente que resta você confiar. Tem o tempo que Deus usa de corvos para nos abençoar. Quer dizer, Ele usa aquela situação mais inusitada, mas é para te abençoar. Amém. Pega e segue. Ele te manda ir para o riacho, por um tempo tem riacho, de repente o riacho seca. Aí já começa, mas por quê? Mas por quê? Porque venceu o tempo. E não é para derrota, você anda com Deus. É para vitória. Aí você esperando que Deus te mande para casa de uma viúva milionária, te manda para casa de uma viúva que está catando gravetos. Mas senhor, agora foi demais. Mas você chega ali, você leva a bênção para a casa da viúva e a viúva te abençoa. Há uma troca. A viúva bate um homem na casa dela estranho, um homem esquisitão, que manda ela fazer o restinho de farinha que ela tem e de azeite para fazer para ela e para o filho comer. Ele pede para ela fazer para ele. Quer dizer, você não veio para me ajudar? Você veio para tirar o pouco que eu tenho? Não, não tenha medo, vai e faça para mim, porque a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija. Eu tenho certeza que Deus está dizendo isso para você. Talvez tem gente aqui com medo de alguma coisa. Meu Deus, parece que tá estranho. Você está andando com Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Viva o tempo da bênção que Ele está mandando pelos urubus. Viva, se o riacho na tua vida secou, segue como Ele falou. Segue em frente, porque Ele vai te abrir uma outra porta. Se Ele te abrir uma porta que parece que é da viúva catando gravetos, não desconfia não, confia, porque a porta vai ser boa. A porta não era ruim, era boa. Inicialmente parecia que era uma porta. Meu Deus, mas que porta é essa? Que coisa é essa? Não, era bênção. Tem coisa que visualmente não parece ser bênção, mas se transforma em bênção. É a bênção, mesmo que você não consiga ver. Aquela mulher que já estava entregue com espírito de morte, absorveu a palavra da vitória e deu um passo de fé ousado, porque você tem que ver, para quem tem muito, um pouco de farinha de azeite não é nada, mas para quem só tem aquilo, ela deu o que ela tinha. E é isso que Deus está esperando de você. Dá o que você tem, haja no que você tem, pega o que você tem e usa a tua fé. Coloca a fé nesse pouco de azeite e nesse pouco de farinha. E Deus está falando para você, não vai acabar. Não tem, para de esperar o pior, porque não tem o pior para você. Você não vai perder coisa nenhuma, não vai fracassar coisa nenhuma, não vai acabar o azeite, não vai acabar a farinha. Isso não vai acontecer. Mas Deus espera que você eleve o seu nível de confiança. Deus espera. E a Bíblia diz que durante todo aquele tempo, o profeta, a mulher, a família, todos foram alimentados, foram abençoados. Deu passo de fé. Depois
teve uma situação na casa dela que o filho morreu, mas foi ressuscitado. Por quê? Porque a bênção chegou até ela. Mas por quê? Porque ela pegou. Quando bateu a porta dela, ela não escorraçou, ela não mandou embora, ela não ignorou, ela abraçou, ela deixou entrar. E a bênção é a palavra de Deus que vem, que te instrui, que está batendo na sua porta e está dizendo: abra essa porta, deixa eu entrar, dê passos de fé, eu sou com você. Eu sou com você. Enfim, se você entender essa mensagem, você vai sair daqui numa outra condição. Você vai sair numa outra condição. E olha, é isso aqui, é o tempo do investimento. A pessoa já parece que não tem mais força, e é aí que ela busca Deus. Parece que ela não tem mais nada, e é aí que busca Deus. E pega o pouco que tem e lança em Deus, lança a fé, lança o Espírito, dá passos de fé, e ela vê o poder de Deus. É uma palavra de vitória, é garantia de vitória, é Deus te dando mais impulso para você dar mais passos de fé. Muitas pessoas, quando já estão numa situação ruim, ele se retrai, ele não consegue agir mais a fé. E é aí que ele se engana. É quando a gente... Vamos lembrar que na terra ruim, Deus mandou o Isaac semear e ele colheu 100 vezes mais. Então, nessa... Quando a pessoa acha que ela eu tô numa crise, eu tô num problema, não dá para agir, é ali que Deus está esperando que você tome atitude. Deus está esperando que você haja, que você dê passos de fé. E de forma alguma retroceder, estagnar, e ficar aí questionando e com medos. A palavra foi: não tenha medo. Não tenha medo, haja a tua fé, porque Deus vai te honrar. Não tenha medo, vai lá e faz primeiro para mim, porque a farinha não vai acabar nem o azeite. Vai dar tudo certo, não tenha medo. Pode agir a fé, porque vai dar tudo certo. Tudo certo. Pode acreditar. Às vezes vem coisas na vida da gente para tentar nos convencer do contrário. E Deus está aqui falando com você. Para de pensar no pior, se submeter ao pior. Não tenha medo. Pode dar mais passos de fé, porque vai dar tudo certo. Mais uma vez Deus está te mandando ir. Dê passos de fé, porque vai dar tudo certo. Eu queria que você, com o seu coração, com a sua mão no seu coração rasgado, mostrasse a sua fé para o Senhor. Deus não quer ver abatimento em você, Deus não quer ver frieza, Deus não quer ver cansaço, Ele não quer ver entrega, Ele não quer que você fique apresentando desculpas, Ele quer que você diga faça igualzinho essa mulher. Não tenha medo, vai lá e faça primeiro para mim, depois faça algo para você. Pois ela foi e fez. Ela creu na palavra. Deus quer que você creia na palavra e já saia manifestando a fé, agindo a fé. Em nome de Jesus Cristo. Agindo a sua fé. E ao invés de você ficar, sabe, Deus, eu não faço por causa disso. Não, Deus não quer ouvir isso de você.
Ele quer que você entenda, ó Senhor, eu não vou questionar os urubus, obrigada por eles, porque eles têm sido bênção. Eu não vou questionar o riacho que secou, porque ele foi, por um tempo foi a porta que o Senhor me abriu, agora se ela fechou, porque o Senhor está abrindo outra. Eu não vou questionar a viúva catando gravetos, eu não vou questionar que eu só tenho esse pouquinho, o Senhor ainda está me mandando agir e dar o pouco que eu tenho. Eu vou crer e agir a minha fé em todas as situações que o Senhor colocar no meu caminho. Eu vou confiar, eu decido elevar o meu nível de fé. Eu tomo posse da minha confiança restaurada e eu sei que nada vai me faltar. Quanto mais eu der passos de fé, mais vitórias e milagres eu vou viver. Em nome de Jesus Cristo. Vamos, abra o teu coração. Aproveita esses momentos com Deus e seja revigorado para a glória do Senhor. Ao clamor que levanto a ti, minhas palavras não vão se perder. Meu Jesus me leva a vencer. Confiarei. Minhas lutas não vão me parar. O pecado não vai me dominar. O teu sangue me lavou e tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez. Certamente não vou me entregar. Ore ao Espírito Santo com o coração quebrantado. Oh Senhor, eu decido confiar no Senhor. Eu decido não temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. E o Senhor tem preparado coisas maiores para mim. Por isso que o Senhor não me quer retraído, tímido, tímida. O Senhor me quer avançando, mesmo em meio às guerras, em meio a uma situação difícil. O Senhor quer que você dê passos de fé, porque é assim que a gente vence. Não é estagnando, não é retrocedendo, é agindo, é avançando. Mesmo quando parece que não tem como avançar, continue. O sangue me lavou e tudo novo se fez. Vamos, em nome de Jesus. O que hoje parece perdido, Deus está prometendo a pessoas aqui que vai mudar. O que hoje parece sem saída, Deus vai reverter para você. Para de temer, a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, você não vai fracassar. Não tem fracasso, Deus não planejou fracasso para ninguém. Deus tem planejado vitórias para você. E se Ele tem te ensinado a confiar nele, aprenda a confiar em Deus. Eu sou livre pra
abra os seus olhos, vai passando a sua vida e vai vendo que às vezes aquilo que causa uma estranheza, mas você está vendo que não está te roubando nada. Não era da maneira que você esperava, do jeito que queria, mas está chegando bênção. Segue em frente. Se na vida de alguém aqui o riacho secou, é para te empurrar para novas experiências. A gente tem uma tendência a acomodar. Às vezes o riacho precisa secar na vida da gente, para nos levar para coisas maiores. Há tempo e tempo. Tem portas que Deus abre na vida da gente, e é provisório. Dali Ele vai me levar para uma coisa diferente. E eu tenho que confiar. Porque eu ando com Deus, você anda com Deus, nós andamos com Deus. E quem anda com Deus não fracassa. A Bíblia diz isso. E o meu povo não será envergonhado. O meu povo não será confundido. Não é. Eu já tive situação na minha vida igual da viúva. E naquela situação que tudo levava a crer que humanamente qualquer pessoa me aconselharia a não dar ouvidos para o profeta, foi ali que eu dei ouvidos. E foi muito inteligente essa mulher, uma pessoa que já estava planejando, pensando em morte. Chega a oportunidade dela mudar, ela creu nisso. Não tenha medo, a farinha, vai lá e faz primeiro para mim, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite. Não tenha medo, dê esse passo de fé. Não tenha medo. Aquilo foi uma vitória batendo na porta dela. E pessoas medíocres pensam, eu, hein? Vou dar o pouco que eu tenho. Mas meu filho, o pouco que você tem, depois que você comer esse bolinho, você vai morrer mesmo. Então, ainda que no caso dela ela pensasse, e se não der certo, você ia morrer de qualquer jeito. Não é? A sua cabeça não ia morrer do mesmo jeito. Então, pelo menos morra tentando, minha filha, lutando. Morra lutando. Inteligente ela. Eu estou aqui pegando esses gravetos que eu vou fazer para mim e para o meu filho um bolinho, depois nós vamos morrer, nós vamos comer e vamos morrer. Não, vai lá, faz primeiro para mim. Não tenha medo não, pode fazer primeiro para mim. A farinha da panela não vai acabar, nem o azeite. Às vezes um medíocre vem e diz assim, não faz isso não, hein? Você pode perder tudo o quê, filho? Perder tudo o quê? Um pouco de farinha, um pouco de azeite? Um bolinho, que depois você já tinha planejado morrer? Perder, tem gente que se agarra a cada coisa pequena, deixa de viver coisas grandes, porque fica agarrado a uma coisa insignificante. O povo de Deus não pode ficar agarrado a coisas insignificantes, medíocres, pequenas. Pega o que você tem, lança a tua fé, vai, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo. Ilumina o entendimento do teu povo, enche o teu povo de poder, de força, de visão. Como eu sempre peço, de visão revelada. E a capacidade de dar passos de fé. Porque é assim, meu Pai. Quando parece que não tem mais onde a gente... não tem para onde ir, como se mover. E a gente dá passos de fé ali que o Senhor age. E é isso que o Senhor está fazendo, está impulsionando a cada um. Eu sei que o Senhor está dizendo para essa pessoa, não tenha medo. Dê passos de fé, eu vou te abençoar, eu vou te honrar. E foi assim que a vida dessa mulher foi mudada. E é assim que a vida de cada um de nós tem sido mudada e ainda será cada vez mais. Dá força o teu povo, que essa pessoa possa levantar a cabeça e olhar com firmeza e sair daqui com poder, com autoridade, com espírito ousado, pronto para ir além e viver coisas maiores do Senhor. É o que eu determino, Senhor. Entendimento, o nível de fé elevado, o nível de confiança.
um espírito corajoso e ousado para agir e seguir. Eu determino e abençoo com crescimento, com maturidade espiritual, com compreensão, que haja segurança. A segurança que domine a vida dessa pessoa, que ela se sinta segura, garantida em manifestar a fé, porque o Senhor é com ela. O Senhor está dizendo: eu sou com você. Pode seguir, porque eu sou com você. Abençoa, meu Deus, que isso entre, que essa mensagem possa entrar de forma poderosa, mexer, mover o espírito dessa pessoa, que ela seja erguida e saia determinada a seguir, mesmo que tudo esteja conspirando contra ela e trabalhando contra ela, que ela decida seguir e agir a fé de forma corajosa, porque o Senhor é com ela. O Senhor não planejou derrota, nem fracasso, nem perdas, mas sim mais e mais vitórias para ela. O Senhor tem mais vitórias para colocar nas mãos dela. E eu tomo posse, tenho certeza que o Senhor está levantando o teu povo e dando certo e garantindo a cada um agora mais vitórias. Eu tenho vitória para você, eu tenho mais vitórias para você, eu tenho milagres para você, eu tenho mais para você. Haja a tua fé, não tenha medo, porque eu tenho mais vitórias para você. Ajude essa pessoa a entender, a absorver e se levantar, meu Pai. Que ela seja erguida com poder, e que a pessoa que entrou aqui saia agora outra, mais forte, mais determinada, mais confiante, pronta para avançar para a glória do teu nome. Muito obrigada, Jesus, pela palavra, pela mensagem, pelas realizações, pelo que está fazendo, pelo que vai continuar fazendo. Nós chamamos muito. Obrigada, Deus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sim, nós temos esse Espírito. E ele não pode sair de dentro de nós. Não pode haver. Tem gente que é movido por um espírito de derrota. Mas o Espírito que tem que mover a tua vida é o mais que vencedor. Não é nem de vencedor, mais que vencedor. Porque se o Senhor já tivesse nos garantido vida, já estava bom. Vitória, já estava bom. Pois ele disse: vida abundante e mais que vencedor. Mais que vencedor, você imagina um vencedor ser mais que vencedor. Isso é bíblico. Esse é o Espírito que tem que controlar, guiar, mover a sua vida. Da hora que você deita, a hora que levanta, a hora que levanta, a hora que vai deitar. Todos os dias. Amém? Dia 12 nós realizamos um trabalho com as crianças, um culto que as crianças fazem. Isso é muito importante para elas. É tão bonitinho você ver as crianças realizando o culto, as orações. É assim, ensina o menino o caminho que deve andar, leva seus filhos, faça com que eles estejam engajados, envolvidos com as coisas de Deus, com a obra de Deus, que tenham prazer nas coisas de Deus. Faça isso. Nós vivemos num mundo onde as crianças vivem na internet, vivem na televisão, vivem envolvidas com coisas mundanas. O mundo, minha gente, é muito atrativo. A gente não pode dizer que as coisas são feias, são ruins. Tem muita coisa que o mundo nos oferece, coisas muito atrativas, muito agradáveis aos olhos. E se a gente, nós que somos já os adultos, as pessoas mais velhas já são experimentadas, ainda tem um monte de coisa que vem para atrair. Imagina um jovem que ainda tem tanto, um adolescente, tem tanto que viver. Se você não ensinar a temer a Deus, a colocar temor, só Deus. Pode acreditar no que eu estou te falando, ninguém controla ninguém se não tiver o temor de Deus. Quem controla é Deus. Num relacionamento, você pode vigiar o cônjuge do jeito que for, se Deus não colocar temor no coração daquele homem, daquela mulher, não tem. Você pode vigiar um filho, se Deus não colocar temor, faz escondido e faz. É só você lembrar dos seus tempos, lá se você nunca fez nada escondido dos seus pais. Faz e não fica sabendo. Faz e não fica sabendo. Então, só temendo a Deus é a única maneira. E por isso que a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. E isso é fato. A palavra entra, aquilo, ela fica.
E aquela pessoa, ela não vai esquecer. E você ora, ó Senhor, está aqui, eu entrego meus filhos nas tuas mãos. Eu não aceito que pereçam nesse mundo. Ixi, pode ir que Deus pega pelos cabelos e traz de volta. Como diz a Bíblia, Ele traz de volta, Ele levanta pelos cabelos e traz de volta. Eu tenho visto isso ao longo da vida, é uma coisa impressionante. Eu tenho várias histórias assim, de pessoas que não se submetiam a Deus de jeito nenhum. E os pais oraram, a mãe orou, e às vezes depois a mãe já era falecida, já tinha ido, não teve, aquele filho veio, voltou e foi salvo. Porque Deus não esquece da oração. Você ensina o filho a temer, você ora, e Deus não vai deixar. E todos nós temos que ter esse compromisso de oração. Senhor, salva meus filhos, não deixa perecer, não deixa o mundo seduzir, não deixa o diabo tragar a alma. Senhor, eu quero te pedir, eu quero meus filhos salvos, eu quero a minha família salva. Deus faz, Deus faz. Então, envolve os teus filhos, contribui, apoia, para eles estarem envolvidos com as coisas de Deus. Porque esse mundo, ele atrai e atrai mesmo. E não adianta você falar, não, isso é ruim. Não, tem muita coisa, não é ruim, não, é bom. Para a carne é bom. E se uma criança, um adolescente não for ensinado a temer a Deus, e na verdade, quem tem filho pequeno tem que lembrar que é de pequeno. Você ensina lá, pequenininho, enquanto você tem controle. Eu vou dizer uma coisa para você, é mais comum a gente tirar um filho da cama no domingo pela manhã e ele falar, ai, não quero, estou com sono, está frio. Nunca aceita isso. Não aceita. Porque esse filho que hoje, você deixa ele hoje, amanhã você não controla na adolescência, na juventude. Não faz isso não, ensina. Enquanto você tem autoridade, a gente tem que ter autoridade sobre os filhos. Deus cobra isso. Tem pai e mãe que tem mandado filhos para o inferno. Tem muitos pais que têm mandado seus filhos para o inferno. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, disciplina o filho. Tem pai que não tem autoridade nenhuma. O filho fala, não quero fazer. Ah, tá bom, então não faz. Como assim? Não, você vai fazer sim, senhor, você vai fazer sim. Você vai fazer porque está certo. Ah, eu não quero fazer, você não tem que querer. Você vai fazer. Ah, bispa, não vai nessa dessa ladainha é uma psicologia barata que está levando os adolescentes, os jovens de hoje se tornando tudo tiranos. Não respeitam os pais, acham que podem tudo. Está errado. Está errado. Os filhos precisam ser educados a temer a Deus. A Bíblia diz, a Bíblia, não eu, disciplina o seu filho, usa a vara, castiga o filho. A Bíblia diz. E quando você deixa de corrigir aquele filho, quando você tem a oportunidade de corrigir, amanhã você se arrepende. Porque ele te encara, amanhã ele te encara. Ele a vida inteira você não botou limite, você acha que depois que ele está grande, você vai conseguir botar limite? Não põe. Não põe, mas não põe mesmo. Se você não tiver controle, enquanto é pequeno, que tiver grande, você não tem. Você não tem. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. E a gente, Deus nos deu a incumbência. Você vai educar um outro ser humano, você tem que ter a responsabilidade. A gente cresce muito mais com nãos do que com sim. A gente precisa de limite, o ser humano precisa de limite. Eu preciso de limite. Você precisa de limite. E o que nos limita? O que nos dá limite? É a palavra. Os nossos filhos precisam de limite. E nós precisamos colocar limite. Nos filhos, nas crianças, elas precisam ter. E as crianças de hoje, isso é comum, você vê criança de 2 anos já dando na cara do pai. Eu estou falando isso, coisa que a gente vê. Criança de 2, 3 anos que manda em casa. Porque não há pulso. Então, se uma criança te controla aos 3, 4 anos de idade, eu não quero nem pensar quando ela tiver 14, 15,
16, 20, acabou. Já era. Vai pelo que diz a palavra. Eu poderia dar vários versículos para você, não é meu isso não. Eu aprendi com Deus também. A Bíblia manda corrigir, disciplinar. A Bíblia diz que os filhos são disciplinados, que os filhos precisam ser disciplinados. A gente precisa entender sobre isso, porque esse entendimento vai poupar muitos pais e mães de choro amanhã, de lágrimas. Um dia você faz a criança, ela chora e esperneia. Amém, você chora aí à vontade, mas a palavra é não para você. Amanhã ela vai sorrir, e vai te fazer sorrir. Às vezes aquele sim, naquela hora que você fica com aquele emocionalismo, coitadinho, coitadinho não, tem que agir. Precisa de limite. É assim que a gente aprende. Se você não ensina, o mundo vai ensinar. E vou dizer uma coisa, o mundo dá cada pé do ouvido nas pessoas que eu vou te contar. Se você não ensinar uma pessoa está preparada para enfrentar o mundo, leva cada um aí fora. Então, a gente ensina aqui, corrige aqui, que você vai evitar muito dele ser corrigido lá fora e passar por situações que poderiam ter sido evitadas com uma educação com limite, com mais exigência. A gente beija, dá abraço, diz eu te amo, faz carinho, mas na hora que é não, na hora que é castigo, na hora que não vai ter isso, vou tirar isso para você aprender. Porque tem filho que se você não tirar algo que ele quer muito, ele não vai entender. Você tem que ir lá e pegar, não, agora acabou, estou tirando isso aqui de você, para você entender. Você vai aprender. E dá trabalho. Eu sempre falo isso para os meus filhos, vocês pensem muito antes de ter filho. Primeiro, que para botar filho nesse mundo, você tem que pensar no que você está fazendo. Segundo, no mundo que nós vivemos hoje. Segundo, saiba que criar um outro ser humano requer muito investimento, muita disposição, tempo, disposição para educar. Porque se não tiver, se você tiver a fim de dizer, igual eu vejo gente, tem filho para quê? Para dizer que tem. Para televisão criar, babar, não sei quem, a internet, cria. Vai criando. E aí, cria pessoas sem inteligência, sem temor, sem disciplina. E que está errado. Quer filho? Então, para criar, para educar, para cuidar. Porque a Bíblia ensina isso. Tenha tempo. 10 minutos do dia com um filho só, você não consegue muito resultado, não consegue resultado nenhum. Você precisa ter tempo. Leia, ao invés de sentar para assistir a novela, leia os capítulos bíblicos, ora junto. Tem que orar, ensinar, ter tempo. Vamos orar quando nos levantamos antes de ir para a escola, orar antes de tomar a refeição, orar antes de dormir. Vamos orar, vamos falar com Deus. Leva Deus para a tua família, para o centro da tua casa, para a vida dos teus filhos. Não esquece disso. Esses cultos que as crianças realizam, é uma bênção. Eles mesmo pregando, ensinando, e você deve motivar seus filhos a terem prazer nas coisas de Deus, porque isso vai fazer uma diferença fora do comum, fora de série amanhã.